Então você entra para pegar o telefone. Deixa eu colaborar. Ele mandou deixar aberto. Tá, eu não sabia que era. Vista. Tem batimento. Boa noite. Boa noite. Agora não existe mais dúvida. O Conselho Agora Nacional não existe de mais Justiça dúvida. é autônomo e pode investigar magistrados, funcionários, poder judiciário, independentemente das corregedorias locais. O CNJ, como é conhecido, é um órgão voltado à reformulação de quadros e métodos do judiciário brasileiro. Ele foi criado por determinação da Constituição de 1988 e começou a funcionar em junho de 2005. O CNJ faz parte do Poder Judiciário, tem sede em Brasília e atua em todo o território nacional. Suas ações têm como objetivo o controle administrativo e o aperfeiçoamento desse importante serviço público que é a Justiça. A Associação dos Magistrados Brasileiros questionou o poder do CNJ no Supremo Tribunal Federal. Em dezembro, o ministro Marco Aurélio Mello assinou uma liminar que diminuiu os poderes do Conselho. Ele só poderia atuar depois que os processos corressem nas corregedorias dos estados. Mas agora, na reabertura dos trabalhos do Judiciário, o Supremo acabou de reconhecer por 6 votos a 5 a autonomia do CNJ para abrir investigações que julgar necessárias. O Brasilianas.org discute hoje o Conselho Nacional de Justiça. Vamos debater as funções do CNJ, a fiscalização e o controle do Poder Judiciário e também as maneiras de tornar a justiça brasileira mais ágil e eficiente. Para falar do tema, recebemos em nosso estúdio, em São Paulo, o diretor da Associação dos Magistrados Brasileiros, José Barroso Filho. Em Brasília, o ministro do Superior Tribunal de Justiça e ex-corregedor do CNJ, ministro Gilson Dipp. E no Rio de Janeiro, o ex-secretário nacional de Justiça do Governo Federal e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Pedro Abramovay. E contamos também com a participação da jornalista Ana Luísa Médici. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode enviar a sua pergunta para o endereço www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos discutir as atribuições do Conselho Nacional de Justiça e as consequências que a decisão do Supremo traz para o Poder Judiciário e para a sociedade. Eu começaria com o ministro Gilson Dipp, em Brasília, para tentar explicar para os nossos telespectadores, em linhas gerais, quais são as atribuições do CNJ. Boa noite, ministro. CNJ. Boa noite, ministro. Boa noite, Nassif. É um prazer estar contigo e estar com o doutor Barroso e com o Pedrinho Abramovay, ambos amigos de longa data. Nassif, o Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional 45 e tem uma atuação ampla no controle administrativo, no controle financeiro, orçamentário, disciplinar, tanto dos juízes quanto das serventias judiciais e dos serviços notariais e de registros públicos, que também estão subordinados ao judiciário. E a sua grande atuação foi no sentido de uniformizar uma justiça que é uma justiça diferente do resto do mundo. Nós temos uma justiça estadual, uma justiça federal, uma justiça eleitoral, uma justiça do trabalho, uma justiça militar da União, uma justiça militar dos estados. Ninguém se comunicava, não havia um planejamento único, consequentemente, não havia planejamento, não havia gestão e muito pouca transparência. Isso eu posso dizer porque eu participei, como Corregedor Nacional de Justiça, dessas primeiras investidas de conhecer de perto o judiciário brasileiro. E evidentemente, o que mais aparece é o poder disciplinar. Mas, na verdade, os poderes do CNJ são muito mais amplos. Regulou o teto da magistratura, aboliu o nepotismo, criou a transparência, criou os portais onde ali se verifica a produtividade dos juízes, onde se verifica os quadros dos tribunais, as licitações, os gastos, o número de funcionários concursados, aqueles que ocupam cargo de confiança, enfim, é uma radiografia de um judiciário que é uno, é nacional, mas que estava totalmente compartimentado. Bom, queria ver com o doutor José Barroso Filho, que é diretor da Associação dos Magistrados do Brasil, entender um pouquinho a provocação que vocês fizeram ao Supremo em relação às atribuições do CNJ. Bem, a ANB, ela reconhece
como bem disse o ministro Gilson Dipp, até antes da reforma, o judiciário brasileiro era um arquipélago com 90 ilhas, com procedimentos mais diferentes, né? Então o CNJ veio para uniformizar, né? Veio com a função primordial de planejamento e gestão, tornar o judiciário mais eficiente, mais próximo do cidadão. E a AMB sempre foi favorável a essa ideia de planejamento e gestão. Eu vai pedir só para você interromper um pouquinho, que está um problema de áudio aí. Eu vou chamar o Pedro Bramovai no Rio, enquanto consertam aí o seu problema de áudio. Desculpe, viu? Desculpe os telespectadores também. Pedro, você que acompanhou de dentro aí também toda essa questão da consolidação do CNJ, como é que você vê eventuais conflitos aí entre, digamos assim, o controle federal e a questão da autonomia dos tribunais em geral? Esse é um tema central desde o início, né, na discussão do CNJ. Né? Não à toa, quando o CNJ foi criado, a própria AMB entrou com uma ação de inconstitucionalidade, né, contra o CNJ para justamente, quer dizer, dizendo que aqui existia uma afronta ao poder dos Estados, ou seja, que os Estados não poderiam não poderiam ter um órgão federal, né, previsto na Constituição, que controlasse o seu poder. Então, essa tensão que a gente viu agora na discussão do Supremo é uma tensão que vem sendo discutida há muito tempo. Né? E naquela época, isso em 2004, o Supremo já disse, olha, o CNJ pode fiscalizar e ter um controle disciplinar e ajudar a planejar todo o judiciário, justamente ajudando esse arquipélago, como disse o doutor José Barroso, esse arquipélago virar um continente. Né? E isso foi dito em 2004. E o que a gente percebeu agora, nessa última decisão do Supremo, foi a volta desse debate para falar, bom, continua valendo isso? Ainda é verdade que o CNJ pode fiscalizar o judiciário dos estados ou não? Né? Ou você vai colocar novos limites? E o que o Supremo disse foi, olha, sim, o CNJ tem esse poder, o CNJ pode fiscalizar o judiciário dos estados e isso não afeta o que a Constituição chama de autonomia dos judiciários estaduais. Já resolveu aqui o som, não? Vai ficar ainda um pouquinho prejudicado aí, mas daqui a pouco a gente compensa a palavra. Ministro Dipp, eu gostaria de entender um pouquinho o sistema que foi montado no âmbito do CNJ, em termos de indicadores, de informática, de estudos estatísticos aí, para poder prover, digamos, o conselho do ferramental para poder entender o que é esse objeto fiscalizado, né? Olha, o CNJ sempre teve, e a sua preocupação inicial foi ter dados estatísticos do judiciário brasileiro. Era preciso que nós nos conhecêssemos para que pudéssemos tomar as atitudes condizentes em consonância com os tribunais. E aí vieram justiça aberta, justiça em números, todos os juízes brasileiros, a produtividade, juízes concursados, quais são os cargos vagos, quais eram os cargos vagos em relação aos servidores, verificar o porquê da não realização de concursos públicos para a magistratura, concursos públicos para os servidores, concursos públicos para os cartórios de registros e cartórios notariais, herdados de pai para filho, proibidos pela Constituição de 88. Enfim, um diagnóstico do judiciário para que nós pudéssemos auxiliá-los. O primeiro ponto era auxiliar. Segundo, verificar quais eram as distorções. Nepotismo. Havia nepotismo, sim, em muitos tribunais. Nepotismo direto, nepotismo cruzado. O teto remuneratório até hoje é uma incógnita, mesmo que o CNJ tenha avançado muito nessas estatísticas, os tribunais não fiscalizam diretamente os magistrados e esses não prestam contas e nós temos aí algumas distorções em relação a pagamentos, algumas verbas devidas, outras verbas cujo, por exemplo,
o percentual de correção monetária mal calculado. Enfim, o CNJ precisou levantar, primeiro, esses dados e, a partir deles, começamos a inspecionar no local e foram 17 ou 18 os tribunais que foram inspecionados pelo mesmo, pelo menos na minha época, em todo o Brasil. E aí, nós, fazendo a constatação das deficiências, dos méritos também, nós pudemos fazer uma série de inspeções, relatórios e recomendações para que fossem sanadas as eventuais dificuldades e as dificuldades, aquelas decorrentes da própria erronia do sistema processual ou do sistema legal em relação ao judiciário. Essa foi a tarefa básica, conhecer para agir. E aí houve a colaboração, sim, às vezes um pouco resistente, dos tribunais, e esses problemas estão sendo sanados paulatinamente. Davi. Bom, agora, doutor Barroso, aí, da Associação dos Magistrados Brasileiros. Eu queria entender os 18 pontos que foram colocados no Supremo em relação às atribuições do CNJ. Basicamente, né, só retomando o raciocínio, que a AMB ela não é contra o CNJ. O CNJ tem uma função primordial dentro do sistema. Né? Inclusive, ao CNJ e junto ao juiz de primeiro grau... Mais uma vez, eu peço desculpa, aí nós vamos fazer um intervalo aí para poder resolver definitivamente essa questão aí. Desculpe mais uma vez, desculpe, telespectadores. Voltamos com Brasilianas.org com o debate sobre o Conselho Nacional de Justiça. Recebemos no nosso estúdio de São Paulo o diretor da Associação dos Magistrados Brasileiros, José Barroso Filho, em Brasília o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ex-corregedor do CNJ, Gilson Dipp, e no Rio o ex-secretário nacional de Justiça do Governo Federal e professor da FGV, Pedro Abramovay. Eu queria passar finalmente a palavra ao doutor Barroso para explicar esses pontos de questionamento ao CNJ formulados ao Supremo Tribunal Federal. Então, justamente por reconhecer no CNJ a importância sistêmica, a AMB foi ao Supremo para que se delineasse como funciona o sistema disciplinar para o judiciário. Então, muito antes de competência subsidiária ou concorrente, né, se primeiro é tribunal, se é CNJ, nós precisamos ter definidas duas matrizes. Primeira matriz, qual é a lei aplicável? Qual é o sistema aplicável? É a LOMAN, que é a lei orgânica da magistratura, ou também com ela coexistem a lei de abuso de autoridade, a lei de improbidade. O Supremo foi claro, né? Para a magistratura, o regime disciplinar está previsto na LOMAN. Então, nós temos a matriz regime. Como o CNJ foi criado após a LOMAN, nós fomos ao Supremo, questionamos como é o desenho desse sistema disciplinar. E mais que o desenho, como é a dinâmica. Né? E aí vem a questão da competência. O Supremo foi claro ao indicar o norte. Né? No sistema disciplinar do Judiciário, coexistem tribunais e CNJ, sendo que o CNJ, a qualquer momento, pode conhecer dessas questões. O mais importante disso, né, nesse desenho, na feição anterior, existia a possibilidade de concomitância. Né? A Constituição falava que existe a competência do CNJ sem prejuízo dos tribunais. Existia uma possibilidade de concomitância do juiz responder, tanto no tribunal quanto no CNJ. O Supremo decidiu que existe esse sistema, tribunais e CNJ. O CNJ pode rever decisão dos tribunais, pode avocar processo já iniciado e pode conhecer diretamente dessas questões. E quando conhece diretamente, tem a primazia. Está claro nos votos da ministra Rosa Weber, do ministro Carlos Aires e do próprio ministro Gilmar Mendes. Né? Então, o desenho, o que nós fomos ao Supremo é buscar a clareza em relação ao sistema. Qual é o regime disciplinar, qual é o desenho e a dinâmica. E isso o Supremo decidiu, deu um norte. E agora, né, não há vencidos e vencedores. Né? Existe uma proa apontada para que nós tenhamos um judiciário mais eficiente e mais próximo do cidadão. Então, não há em nenhum momento, por parte da AMB, qualquer hipótese de confronto. Nós, representando 15 mil juízes das diversas áreas, né, estamos tentando colaborar com teses, todos,
juízes, promotores, advogados, imprensa, nós queremos um judiciário mais eficiente. Eventualmente, o fato de nós termos caminhos ou teses para esse judiciário, né, essas teses serem diferentes, não quer dizer conflito. Isso é democracia. Isso é na dialética que nós crescemos enquanto sistema. Tá. Eu queria ver com o ministro Dipp o seguinte, ministro Dipp. Em que essa decisão muda a atuação atual do CNJ, ou não tem mudanças significativas? E o segundo ponto, se eu tiver uma queixa contra um determinado juiz aqui no meu estado, eu posso continuar formulando diretamente ao CNJ? Nassif, eu fico satisfeito que a MB tenha atenuado o seu discurso. Agora ela também se acha vitoriosa na tese esposada pelo Supremo. O CNJ tem 6 anos e essa matéria jamais foi questionada, a não ser quando pontualmente aqui ou ali o CNJ começou a atuar. Essa é uma visão minha e não é só minha. É uma visão quase que generalizada daqueles que escrevem sobre o CNJ, e daqueles que leem jornal e da opinião pública. Muito bem, acho que é uma posição perfeitamente compatível agora, neste momento. Não muda nada. A Corregedoria Nacional de Justiça sempre teve, e a emenda constitucional 45, para mim, sempre foi claríssima. A competência é concorrente, sem prejuízo das atribuições, em casos disciplinares, da apuração pelas corregedorias ou pelos plenários dos tribunais. Mas o CNJ pode receber a reclamação, a queixa de qualquer cidadão. Normalmente, o que nós fizemos, e eu acho que é feito até hoje, em 90% dos casos que nos são encaminhados, nós remetemos para as corregedorias estaduais. Mas o CNJ sabe que remeteu para as corregedorias, remeteu para os tribunais e sabe o que eles estão fazendo ou não fazendo em relação a esses processos. E houve um acréscimo de processos disciplinares nos tribunais de todo o Brasil em função da atuação do CNJ. Ou seja, se nós não dermos o prosseguimento ao processo administrativo disciplinar, nós sabemos que o CNJ irá fazê-lo. E a competência de avocar processos também é uma decorrência da competência originária. Não mudou nada, o Supremo apenas veio a ratificar o que vinha sendo feito com maior ou menor intensidade nos últimos 6 anos. E para o cidadão, se me perguntarem o que ele pode fazer, se ele confiar mais no CNJ do que confia nos plenários dos tribunais ou nas corregedorias locais, ele pode vir ao CNJ. E é o que tem feito, porque o cidadão certamente, não há dúvida nenhuma, confia muito mais no Conselho Nacional de Justiça do que nas corregedorias locais. Ou pelo menos isso acontecia. E as audiências públicas que nós fizemos em número de 17 em todos os estados do Brasil que visitamos, era impressionante a massa popular com faixas, com cartazes, pedindo o CNJ é a nossa salvação. Ficávamos satisfeitos, por outro lado, preocupados. Satisfeitos porque era um órgão que tinha credibilidade já naquela época. Preocupados, porque nós não poderíamos solucionar tudo aquilo que a população esperava. Não mudou nada, o CNJ continua fazendo, tanto na parte de planejamento, gestão e estratégia, como na parte disciplinar, o que sempre fez em 6 anos. E o cidadão pode continuar certamente confiando no Conselho Nacional de Justiça. Mudam os dirigentes, mudam as composições plenárias, os conselheiros do CNJ, mas a instituição permanece, sim, rígida, forte e agora com um respaldo nunca visto da população e do cidadão brasileiro. Eu queria perguntar para o Pedro, até com essa facilidade dele não fazer parte nem do governo, nem do Poder Judiciário, como que é essa questão das justiças estaduais? Em todo lugar você tem que ter, digamos, os tribunais federais estabelecendo uma espécie de equilíbrio naqueles lugares, principalmente naqueles estados onde a interferência política é muito grande, ou do poder econômico é muito grande sobre a justiça. Dá uma rápida pincelada de como que são os poderes judiciários estaduais no Brasil, Pedro.
Olha, os poderes judiciários estaduais, eles são, quer dizer, evidentemente, são poderes que têm a legitimidade de ser um poder judiciário instituído. Agora, um tema que foi muito importante discutido na decisão do Supremo com relação a isso foi quando se discutia o fato de que o próprio CNJ tem como missão zelar pela autonomia dos poderes, do poder judiciário local. O que significa isso? E aí, alguns ministros esclareceram isso e disseram, olha, zelar pela autonomia não é uma autonomia perante o Judiciário Federal. Não é o Estado que tem uma autonomia perante a Federação, porque essa não é a realidade da Federação Brasileira. A autonomia que o CNJ tem que zelar dos Estados é a autonomia perante as pressões diante dos outros poderes. Né? O executivo que influencia o judiciário local, o legislativo que influencia o judiciário local. E esse é o grande perigo que se tem de você ter um judiciário local sendo cooptado ou diminuído na sua função judiciária pelos poderes locais. E aí o CNJ está lá para protegê-lo. Então, quando o CNJ tem a possibilidade de investigar juízes locais, tem a possibilidade de ajudar no planejamento e de criar um planejamento nacional para a justiça, ele está fazendo isso para fortalecer a autonomia daquele poder judiciário, que na nossa história, muitas vezes, ficou submisso ao poder legislativo e ao poder executivo local. Muitas vezes os juízes, as denúncias de corrupção ou denúncias que acontecem, que claramente é a minoria desse judiciário, mas vem por uma falta de força desse poder judiciário de poder fazer frente aos poderes e às elites locais. Então o CNJ apoia o judiciário local quando, de alguma maneira, interfere ou tem esse poder sobre o judiciário local, porque é o judiciário se afirmando lá contra as elites que controlam o poder legislativo e o poder executivo. Então, doutor Barroso, eu queria, já que a associação é nacional, que também analisasse sobre esse prisma. Uma coisa é a justiça aqui em São Paulo, Minas Gerais, outra coisa é notícia em estados menores, estados distantes. O CNJ, de alguma maneira, ele pode ser um reforço para a função do juiz de primeira instância? Sem dúvida. O que eu estou colocando, e a posição da AMB, é fugir da lógica do conflito. Nós estamos dizendo em claro e bom som aqui que nós só podemos construir um judiciário melhor se houver uma conjugação de esforços de todos os atores. Então não é que a AMB esteja atenuando as suas críticas, né? A AMB está colaborando com a construção desse sistema. Até nos primeiros 6 anos de atuação do CNJ, tudo transcorreu muito bem, até que o CNJ editou a Resolução 135. Né? Essa Resolução 135, que incrementou, que invadiu em alguns pontos reserva de lei, foi objeto de questionamento junto ao CNJ. Especificamente? A questão de diminuir prazo de defesa, que é matéria reservada à lei, de afastar o juiz sem instauração de um processo disciplinar. Então, todas essas questões foram discutidas, né, perante o Supremo. O Supremo já deu a orientação em relação a isso. Então, não houve nenhum arrefecimento por parte da AMB, porque a AMB não quer sair vencedora ou perdedora. A AMB não é salvadora da pátria. A população continua confiando no Poder Judiciário e quando existe uma questão de família, uma questão contra o Estado, ela vai ao juiz procurar. E é esse juiz que nós temos que dar melhores condições de trabalho. E cabe ao CNJ, como órgão do sistema, né, propiciar essa uniformidade de planejamento e gestão. Então nós temos que pensar de uma forma que não haja protagonismo, que haja uma sinergia, que não haja... se pense na missão maior de todos nós, imbuídos da causa da justiça, que é chegar ao cidadão. Todos têm que prestar a sua colaboração. Certo. Bom, vamos a uma pergunta que a Ana Luísa selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode mandar a sua pergunta para o endereço www.brasilianas.org. Ana. Bom, nossa pergunta é de Marcelo Arruda, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E, falando em confiança, ele pergunta qual o sentimento do presidente da AMB com relação à recente pesquisa de opinião, de acordo com a qual quase 70% da população acredita que o judiciário é pouco honesto. O controle administrativo realizado de forma concorrente pelo CNJ não poderia, de alguma forma, alterar esse sentimento da população? Olha, a questão do judiciário eficiente e mais próximo ao cidadão é um compromisso de todos nós. Então não cabe só ao judiciário, ao juiz, às associações, mas a todos nós. Se pontualmente existe alguma distorção, existem os tribunais com as suas corregedorias, existe o CNJ que pode conhecer diretamente.
O que a AMB é frontalmente contra é essa generalização. Porque se nós observarmos os dados do próprio CNJ, nestes 7 anos de atuação, foram aplicadas punições a 49 juízes. No Brasil existem 17 mil juízes. 49 em 17 mil é 0,2%. Então existe, a grande maioria, 99% dos juízes, se portam de uma maneira correta, dando o melhor de si para prestar a justiça possível, né? A própria questão do COAF, de quebra de sigilo, isso o Supremo vai decidir, mas foram observados um universo de 216 mil pessoas, né? Isso foi informação do próprio presidente do COAF. Eu perguntei a ele, presidente Gustavo, qual é o número de pessoas nas quais se observou movimentações atípicas? Aquela que foge ao padrão. Que não é necessariamente... Não necessariamente. O que é uma movimentação atípica para o próprio COAF? Pode vender um imóvel? É objetivo. É aquela questão de a pessoa ganha R$1.000, movimentou 100 mil. Né? Ela tem o que ela está movimentando com o seu patrimônio. É um ponto fora da curva, é um dado objetivo que vai gerar um relatório que vai ser encaminhado aos órgãos de investigação. Mas isso é uma questão, como vai ser essa dinâmica, o Supremo vai decidir. Mas o mais importante é, no universo de 216.800 pessoas, né, eu perguntei ao presidente do COAF quantas pessoas tiveram movimentações atípicas nesses 10 anos, que foi o período. Ele falou 369 informações do próprio Dr. Gustavo. Ora, 369 no universo de 216 mil, o que são 216 mil? Porque são magistrados, servidores e familiares. É relevante. Isso é 0,01%. É relevante Então, isso, eu estou dizendo que 99,9% tiveram as suas movimentações regulares. Então, a gente não pode né, generalizar que o judiciário é ineficiente, é corrupto, porque nós temos que estamos valorizando o 0,1%, o 0,2%. Os nossos juízes trabalham muito, são dedicados. A prova é, no ano passado, nós prolatamos, todo o Poder Judiciário Nacional, 23 milhões de sentenças. Agora, as demandas são enormes. Então, justamente por serem enormes, nós temos que unir esforços e não ficar apontando o dedo um para o outro. Não é assim que se cresce em termos sistêmicos. Eu fui premiado aí porque eu estou há 3 anos com uma ação na vara de Pinheiros, o direito de resposta, e não consigo. O ministro Dip, só para entender um pouquinho aí essa questão dos procedimentos. Quer dizer, um dos pontos aí que acaba impactando o judiciário é essa questão da demora processual que está ligado a código de processos, burocracia, gestão e tudo. E agilizar interessa o CNJ, interessa a AMB, interessa... O que está sendo em termos de diagnóstico para poder resolver essa lentidão, que é uma lentidão intrínseca do sistema? Nassif, a questão é complexa. Eu diria, primeiro, evidentemente que há fatores externos como a legislação processual que permite uma gama infindável de recursos. Tá? Essa é uma questão objetiva. Mas nós temos também uma falta de gestão interna do judiciário. Eu quero dizer que se eu não acreditasse no judiciário, eu não seria juiz até hoje. Claro que o judiciário ele tem a credibilidade da nação no sentido de que nunca houve tanta demanda para obter as vantagens, os direitos e os deveres dos cidadãos como hoje. Então, é realmente uma parcela pequena. Mas o que nós temos de dizer é que nós não temos mecanismos de planejamento e de gestão dos processos, nós não temos gestão por parte, muitas vezes, do magistrado do interior, dos tribunais, de qualificação de movimentação processual, de darmos prioridade aos processos mais importantes. Nós temos inúmeras varas nesse Brasil inteiro, vagas, um juiz respondendo por 6, 7, 8 comarcas, o que quer dizer que não está respondendo por nenhuma. Nós temos verificado uma enorme carência de concursos públicos para o ingresso na magistratura, e quando há o concurso público, é verdade, sim, poucas vagas, poucos cargos são providos,
por uma série de deficiências do próprio sistema educacional no ramo do direito, mas também não se qualifica a servidores. As varas do interior do Brasil, norte e nordeste, por verificação pessoal minha, e o Pedrinho Abramovay sabe, o Barroso sabe, às vezes tem varas que não tem sequer um funcionário concursado. Não tem sequer um funcionário concursado. Então, eu queria ver com o Pedro. No início da gestão Márcio Tomás Basso, o doutor Márcio tentou estabelecer aí algum tipo de acordo, de pacto aí para poder informatizar, para poder levar gestão. Quais as dificuldades para tentar chegar a esse estágio em todos os tribunais, Pedro? Olha, acho que a gente já avançou muito, né? Se for pensar o que era o judiciário antes desse processo todo de reformas e da emenda constitucional e da existência do Conselho Nacional de Justiça, era realmente, não tinha nenhuma cultura de gestão, não tinha ninguém que pensasse a gestão do judiciário. E hoje em dia tem. Né? Hoje em dia você tem, a gente já olha para o judiciário como alvo de políticas públicas. Né? Então já tem organização, informatização. A informatização pela qual o judiciário passou nos últimos anos é formidável do ponto de vista de modernização. Agora falta muito, né? Falta muito. E tem vários pontos e vários nós a se desfazer. Tem um nó básico que é, claro, a sociedade exige dos juízes algo que não é a habilidade deles. Isso, de uma certa maneira, é injusto com os juízes, que é o fato de exigir de juízes que são formados em direito, prestaram concurso para direito, etc., que sejam administradores. Né? Então, a qualificação dos juízes e esse auxílio dos juízes de administrar um orçamento tão grande quanto é o orçamento do judiciário é algo que é fundamental e muito importante que se invista, tem se investido nisso, mas precisa se investir cada vez mais. Claro que também a estrutura, como disse o ministro Dipp, é um ponto fundamental nessa modernização, olhar os processos, a racionalidade dos caminhos dos processos. Agora tem um outro pedaço do problema que não está no judiciário que a gente tem que olhar. Hoje em dia, Nassif, para você ter uma ideia, já chega mais no Supremo Tribunal Federal processos do juizado especial, que é feito para lidar sobretudo com o consumidor, do que da justiça trabalhista. O juizado especial, que era para pequenas causas, né, que era aquela coisa de lidar com o pequeno problema do consumidor, já lota mais o Supremo do que toda a justiça trabalhista. Por que isso? Porque a gente tem uma série de empresas, né, os setores foram privatizados e etc., que são setores regulados, que geram uma quantidade gigantesca de demandas. Né? As agências reguladoras não olham para esse problema, não tratam de tentar reduzir, não fingem que o problema não é com ela. Né? E isso vai lotando o judiciário de uma maneira sem ninguém organizar essas demandas de maneira que se possa decidir uma vez só e que valha para todo mundo. Antigamente, quando a gente começou a fazer essa reforma do judiciário, o grande problema era o poder público, que lotava o judiciário com muitas ações. O poder público tem tomado várias medidas e vem caindo o percentual que o poder público ocupa nisso. E agora vem subindo justamente esses consumidores de setores regulados que enchem o judiciário de processos iguais, idênticos, né? E que você precisa ter um mecanismo mais eficiente para decidir do que fazer justamente os juízes, os 15 mil juízes, darem 23 milhões de sentenças, porque é claro que aí a gente não vai conseguir prestar um serviço público de qualidade para a população. É gozado que tem um enorme esforço para tentar levar gestão ao serviço público, é muito mais difícil, porque tem culturas estabelecidas, regulamentos, e a agência reguladora que está à mão, é só agir politicamente, esse país não age. O governo Dilma não agiu, o governo Lula não agiu, o governo Fernando Henrique não agiu. Esse é um dos nós para a própria eficiência da economia. Mas vamos a mais uma pergunta que a Ana Luísa selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode mandar a sua pergunta para www.brasilianas.org. Ana. Bom, é o Lucas Vaz Costa que pergunta, de Recife, Pernambuco, e falando um pouquinho de gestão, ele quer saber o seguinte: sabemos que as justiças dos estados têm uma série de deficiências estruturais e orçamentárias. E ele pergunta, sendo assim, não é desapropriado e despropositado cobrar metas ou resultados da justiça estadual seguindo os mesmos parâmetros adotados para a justiça federal? Eu queria aproveitar e perguntar para o Barroso essa questão da gestão. Conta aí o que é o inferno de um juiz de primeira instância com a mesa, com aquela pilha de processos, o Barroso. Isso eu lhe dou um testemunho próprio, né? Porque antes de ir para a federal eu fui juiz estadual, fui promotor de justiça e praticamente,
né, o nosso problema, como bem pontificou o ministro Dipp, como profundo conhecedor do judiciário e aplicado, né, na resolução do problema, é de gestão. O CNJ, nesses anos iniciais, ele traçou metas, né, atuou em várias áreas, por exemplo, em relação ao combate ao nepotismo. Inclusive, quando o CNJ baixou a resolução extinguindo o nepotismo no judiciário, houve milhares de questionamentos, né, e a AMB foi ao Supremo Tribunal, ajuizou uma ação declaratória de constitucionalidade número 12, né, apoiando esse poder do CNJ para moralizar o judiciário. Então a AMB está a favor do CNJ, a favor das boas práticas. A questão é modelo de gestão, né? Que nós transportamos para o judiciário um modelo de gestão privado, um modelo de gestão economicista, fordista. Não é a mesma coisa você produzir pneus do que prolatar sentenças. Porque dentro de um processo existe um drama humano, um conflito, que só você extinguir o processo para alimentar um relatório estatístico, às vezes é não perceber que aquela lide, aquela discussão no processo, existe uma raiz, a gênese do conflito está fora do processo. Então o juiz tem que atuar para entender a real gênese do processo, para resolver bem aquele processo e evitar outros tantos. Então tem que se conhecer a ambiência do Poder Judiciário, mapear seus procedimentos, ver se realmente os meios que nós dispomos permitem atingir os nossos objetivos, mas isso tem que ser gente que conheça o judiciário e não só transpor conceitos fordistas, conceitos privados, né? A questão maior é um desafio a todos nós, que queremos uma justiça mais célere, é criar uma teoria geral da administração judiciária. E isso não é só juiz, não é só advogado, não é só promotor, é toda a sociedade, administradores, sociólogos, colaborando para uma justiça mais eficiente. Mas para teorizar sobre o judiciário, para melhorar o seu judiciário, para chegar ao cidadão, tem que se conhecer. Então, a AMB quer que haja uma maior democracia dentro dos tribunais, um orçamento participativo, que se ouçam os juízes quando se falar de procedimentos judiciários. Bom, nós vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Bom, Brasilianas.org está de volta. O tema hoje é o Conselho Nacional de Justiça. Contamos com a presença de São Paulo, diretor da Associação dos Magistrados Brasileiros, José Barroso Filho. Em Brasília, o ministro do Superior Tribunal de Justiça e ex-corregedor do CNJ, Gilson Dipp. E no Rio, ex-secretário nacional de Justiça do Governo Federal e professor da FGV, Pedro Brabovai. Nesse último bloco, vamos debater maneiras de tornar a justiça brasileira mais rápida e eficiente. Mas eu queria perguntar para o ministro Dipp, que desde o início do CNJ mostrou preocupações com gestão e tudo, essa questão da ciência dos indicadores. Quando pegam metas quantitativas, eu lembro, os planos de saúde, quando começaram com metas quantitativas, primeiro você tinha quantas consultas, e depois se passava a discutir a efetividade. Ou seja, o médico dá consulta, aquele paciente volta ou não. Então, se ele voltasse é porque o médico foi rápido, mas não foi efetivo, né? Em relação às questões, aos indicadores estatísticos, quantitativos de sentença, não se corre o risco do juiz dar muita sentença de má qualidade, ministro Dipp? Nassif, o plano de metas do Conselho Nacional de Justiça talvez tenha sido muito mal interpretado e houve até um temor dos juízes em cumprir ou deixar de cumprir algumas metas, como a conhecidíssima Meta 2, que era julgar os processos ajuizados de 2001 a 2004, 2005, eu já nem lembro mais. O que nós queríamos com isso é que o judiciário se mobilizasse com todas as deficiências que tem, e essas deficiências não eram tão somente nas justiças estaduais, que têm sim carências orçamentárias. Recebem pouco e talvez administrem muito mal aquele pouco recebido. Mas isto, o atraso na prestação jurisdicional se dava também na Justiça Federal, que tem juízes concursados, servidores concursados, bem remunerados, na Justiça do Trabalho. O que nós queríamos é fazer um grande movimento para que aqueles processos antigos, independentemente dos novos, fossem priorizados para que a sociedade tivesse uma resposta na prestação jurisdicional. É claro que as ações de massa,
E aqui foi referido os juizados especiais, que foi uma criação para simplificar o processo, e hoje a jurisprudência do Supremo e até do STJ, ela complicou até o funcionamento dos juizados especiais. Nós temos ações de massa, empresas de telefonia, é certo, empresas de licitade, cartões de crédito, bancos, esses são os grandes hoje clientes do judiciário. Mas as metas nunca foram cobradas no sentido de que elas teriam que ser plenamente ou 100% realizadas. Mas nós tivemos um atendimento e uma resposta muito efetiva. Os processos mais antigos, em grande parte, foram julgados, sem que houvesse nenhuma diminuição da consistência e da qualidade da prestação judicional. Uma coisa é ter metas, ter objetivos e procurar andar com celeridade. A outra é a qualidade da prestação judicional. Mas elas não são incompatíveis. Pelo contrário, o que o juiz precisa é decidir bem, sem grandes estudos jurídicos, sem fazer teses acadêmicas dentro do processo. O que nós precisamos é efetividade, o bom senso na resolução do processo entre as partes, de modo rápido, eficaz e simples, com linguagem adequada. Quem quiser fazer malabarismo jurídico, teses acadêmicas, não deve botar isso dentro da sentença. Utilize em outro setor que não no processo jurisdicional. Mais ou menos isso, Nassif, simplificando o assunto. O ministro, a sua separação dos juízes aí que fazem teses acadêmicas lembra aquele meio-campo, o Armandinho, que fica fazendo embaixada no meio-campo e aquele que chuta em gol. Eu queria ver com o Pedro Abramovay a questão do Innovari, que é uma experiência interessante de gestão moderna no judiciário. De que maneira que o Ministério bebeu nessa fonte e de que maneira que se pode dar escala para aquelas experiências bem-sucedidas? Olha, o Innovari foi um projeto muito importante que justamente olhava para as experiências, para as melhores experiências do judiciário e dava divulgação para esse tipo de coisa. Ele continua acontecendo, agora não mais dentro do Ministério, mas na sociedade civil, e tem sido, sim, muitas vezes, uma referência para outros tribunais para que possam replicar essas práticas. Porque o que a gente percebe, Nassif, acho que o Innovari mostrou bastante isso, e aí concordando com o doutor José Barroso, é que existem práticas específicas dentro de varas, dentro de tribunais, processos de informatização, processos que levam a população, levam o judiciário à população de maneira, em barcos, na região norte, por exemplo. Tudo isso existe e vem da parte do voluntarismo mesmo do juiz, e que existem muitos juízes que têm esse perfil. E aí, justamente, a ideia do Innovari foi de tentar organizar isso, e para isso que o CNJ é tão importante, organizar isso para que isso vire uma política e não simplesmente experiências aqui e ali de cada juiz. E acho que várias dessas coisas têm se tornado política. Acho que o judiciário hoje é um judiciário melhor do que era há 8 anos atrás, porque ele é um judiciário que incorpora e que trata e que tem governança, alguma governança. Metas quantitativas às vezes, um controle disciplinar, mais transparência. Acho que falta muito para a gente chegar numa governança completa, com uma transparência maior ainda do que a gente tem sobre todos os aspectos do gasto público do judiciário, uma governança que seja mais profissionalizada e um acesso à justiça que precisa ser também, quer dizer, a gente tem muitas metas quantitativas e acho que é importante a gente ter metas de acesso à justiça, de verdade, quer dizer, qual parte dos conflitos que não estão chegando no judiciário. A gente pensa muito nos conflitos que estão no judiciário e não deveriam estar, mas há uma dificuldade de acesso, por exemplo, a Defensoria Pública em São Paulo, quer dizer, aí no sistema judiciário como um todo, que é uma defensoria restrita e boa parte da população do estado de São Paulo tem o seu acesso judiciário na mão de advogados dativos, que não tem, muitas vezes, o preparo para isso. Isso tem que fazer parte da agenda nacional para o judiciário. Não só deixá-lo mais eficiente, mas deixá-lo também mais acessível para a população que precisa do judiciário. Doutor Barroso, quando se fala em programa de qualidade, um dos pontos centrais é o foco no cliente. O cliente do judiciário é a população aí. Muitas vezes tem críticas a tribunais que investem muito em palácios ou querem muito essa parte da construção
e pouco essa parte do atendimento. Um outro ponto relevante é o seguinte, o juiz, como você mesmo disse, não tem formação de administrador. A gente tem um impacto semelhante na universidade também, em que o pesquisador é colocado como chefe de departamento, tem que ter funções de gestão que não fazem parte da sua vocação. Como que se resolve esse pepino no âmbito do judiciário, já que não faz parte da formação do juiz essa questão gerencial e administrativa? Mesmo não sendo, né, a formação administrativa, né, o carro-chefe de um juiz de direito, que ele tem que ser formado em direito, tem que resolver as lides que lhes são postas, mas ele não pode se furtar a gerir o sistema ao qual ele encabeça. Então, a primeira providência que se tem que tomar é conhecer a ambiência do judiciário, né? É conhecer aquele fórum lá em Japurá, no Amazonas, que não tem servidor, não tem computador, não tem internet e tem metas as mais variadas para cumprir sem os meios, né? É conhecer como é o fluxo de trabalho de uma vara. É saber, por exemplo, que em certa questão de família, né, nós temos que trabalhar para aquele tecido familiar ser reconstruído. Isso demanda um certo tempo. Numa questão empresarial, é recompor a atividade econômica para que as pessoas não percam o emprego. Então, o tempo do processo é um tempo próprio. Não que não comporte metas, então, mas metas ambientadas. Mas vamos pegar a questão da gestão. Vamos pegar uma vara aqui em São Paulo. O que é, se fosse pensar em uma pequena empresa, o que é uma vara? Quantos funcionários tem? Quais são os processos administrativos mais relevantes que um juiz teria que acompanhar? Não, dentro de uma vara, vou tomar, por exemplo, uma vara federal. Nós temos 15 funcionários, 15 né? funcionários. 5 analistas e 10 técnicos, né? Todos os processos são classificados, né, pelo procedimento seguido, né, qual é a rotina que vai ser seguida, qual é a urgência. Tudo isso é gestão. O problema de tão somente buscar metas quantitativas, metas, vamos dizer assim, privadas, fordistas, economicistas, é exigir que o juiz simplesmente alimente relatório estatístico sem se preocupar na qualidade do julgamento, se realmente as questões maiores, que às vezes estão até fora do processo, estão sendo resolvidas, né? É trabalhar com a população para que ela não seja tão beligerante assim, que leve tudo ao judiciário, se trabalhe mais com métodos extrajudiciais de composição, tal como a mediação, tal como a conciliação, a arbitragem. Mas como se mede a eficiência do juiz nesses itens que você mencionou? O seu exemplo em relação aos planos de saúde, né, se a questão foi resolvida. Se daquela questão possessória, às vezes 1 metro para lá, 1 metro para cá, se não for resolvido ao tempo da resolução, né, se for resolvido tão somente para alimentar o relatório estatístico, aquilo pode acirrar os ânimos e gerar de um processo possessório, processos disciplinares, um vai matar o outro. Ou então percamos a oportunidade de resgatar aquele tecido familiar. Ou então não possamos, pela urgência, trabalhar aquela atividade empresarial para que ela volte a ser rígida e que mantenha os empregos e seja produtiva para o Brasil. Então, tem que se entender o tempo do judiciário, tem que se teorizar as pessoas que conhecem a ambiência. É uma teoria geral da administração judiciária. Eu queria ver com o ministro Dipp essa questão. Quer dizer, tem a sentença em primeira instância, dá para quantificar estabelecimento. Mas, de uma maneira geral, hoje, com o nível de informatização dos tribunais, é possível acompanhar e tirar estatísticas sobre o grau de efetividade. O que é o grau de efetividade? Aquelas sentenças que são confirmadas pelos tribunais superiores. É possível ter uma estatística de juízes para saber quais aqueles que são eficazes, ou seja, que não são questionadas, sentenças que não são questionadas nos tribunais superiores, ou ainda o grau de informatização não permite isso, ministro? Nassif, já estamos caminhando para um grau de informação muito maior do que nós tínhamos há 2, 3, 4 anos. Isso está sendo também feito pela uniformização, pelo processo judicial eletrônico, que eu acredito que dentro de 1 ano e meio, 2 anos, o CNJ uniformatize toda, ou faça a uniformização de todo o processo virtual brasileiro para que tudo se possa comunicar. O grau de informação do CNJ, o grau de efetividade, o grau de sentenças,
já é muito grande, já está nos nossos bancos de dados. Nossos porque eu participei até há pouco tempo do CNJ. Mas também as corregedorias locais, os tribunais estaduais, os tribunais federais, os tribunais militares do Barroso, os tribunais eleitorais, todos temos aqui uma noção muito clara do número de processos, de sentenças que são confirmadas, de temas que já são recorrentes. Já conseguimos fazer um diagnóstico de quais são os temas que mais são produzidos, o que produzem demandas judiciais. Enfim, nós estamos nos conhecendo a nós mesmos. Mas não é um conhecimento empírico, voltado para nós. É um conhecimento que é feito pelo judiciário em serviço do cidadão. Nós precisamos saber que nós somos servidores públicos qualificados, mas nós devemos prestar contas à sociedade. E essa sempre foi a bandeira do CNJ. Transparência, planejamento, gestão, efetividade, a celeridade possível dentro da estrutura brasileira, mas voltada para o cidadão. Quantos cidadãos que não sequer viram um desembargador ao vivo e a cores? Isso nas audiências públicas que nós fizemos, nós sentimos isso. É preciso que o judiciário se aproxime mais, mas verdadeiramente do cidadão, e não apenas no discurso. Essa é uma mensagem que eu gostaria, e Nassif, eu acho que você acompanhou muito bem isso pelo seu blog, Dinheiro Vivo, essa luta que o CNJ vem fazendo há muito tempo, e agora com a colaboração específica dos tribunais. E digo mais, o CNJ e a Corregedoria sempre teve o apoio explícito da AMB e da AJUF. Né? Esses casos pontuais agora desvirtuam um pouco, talvez, o setor associativo, mas sempre tivemos a colaboração das associações. Isso eu não posso me queixar nunca. É isso que nós temos que verificar. Somos prestadores de serviço? Sim, e o destinatário dele, e a única razão de nós existirmos, o judiciário, é prestar um serviço de apaziguamento para o cidadão, para as entidades que estão subordinadas ao judiciário. Bom, vamos à última questão aí que a Ana Luísa selecionou dos telespectadores. Ana. Bom, a pergunta agora é para o ministro Dipp, é de Duarte Xavier, de Ubiratã, no Paraná. E ele pergunta o seguinte: como o CNJ pode agir em casos idênticos em que as câmaras dos tribunais julgam de forma extremamente diferente? Ele cita um exemplo que acontece no Paraná, que ele fala que em questões securitárias tem uma única câmara que diverge das demais, dando a ideia de que há lobby das seguradoras sobre os juízes e desembargadores. Então ele pergunta como que o CNJ pode agir nesse caso. Bem, o CNJ não pode, por dever institucional, interferir nas decisões judiciais. O CNJ é um órgão administrativo, ele não pode rever decisões judiciais, nem uniformizar decisões judiciais. Agora, o que ele pode detectar, e aqui ela deu um exemplo, a telespectadora, de divergências de jurisprudência no mesmo tribunal, em função, talvez, de alguma pressão externa. Bom, se isso ocorrer, estou falando em tese, de fato, o CNJ pode sim investigar se existe essa pressão externa que gere esse descompasso de entendimento jurisprudencial. Agora, nós não podemos, de forma alguma, invadir a competência e a autonomia e a independência do juiz quando se trata do processo judicial. Bom, Brasilianas.org termina aqui, um belo programa. Agradeço a participação dos convidados, o diretor da Associação dos Magistrados Brasileiros, José Barroso Filho, o ministro do STJ e ex-corregedor do CNJ, Gilson Dipp, e do Rio de Janeiro, o ex-secretário nacional de Justiça do Governo Federal e professor da GV, Pedro Abramovay. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá!